livro de Juízes, capítulo de número 6, verso de número 11. Nós abrimos esse culto declarando que Deus tem escape e livramento. Juízes, capítulo de número 6, verso de número 11, um texto bem conhecido. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. É isso aí, minha galera de terça está aqui. Diz assim o texto: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abi-ezrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Se assente aplaudindo a Jesus pela sua palavra. Juízes capítulo de número 6 vai falar sobre uma crise que a nação de Israel está vivendo. No capítulo de número 5, Deus levanta uma mulher chamada Débora, e através dela, Deus liberta a nação de Israel da opressão de Císera, o capitão do exército. E aí Deus vai dar 40 anos de paz para essa nação. Só que eu entendo que crente não pode viver muito tempo em paz, porque ele começa a praticar e se voltar contra a vontade do Senhor. 40 anos de paz, o povo começa a fazer tudo que reprovava, tudo que era mal aos olhos do Senhor. No capítulo de número 6, o texto vai começar dizendo: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Não foi o Senhor quem mudou com o povo, foi o povo que mudou com o Senhor. Deus, ele não muda. Deus, ele não se esquece. Deus, ele está sempre pronto para nos abençoar. É nós que mudamos com ele. Agora o povo está novamente na mão do inimigo. O inimigo só mudou de nome, agora é os midianitas. 7 anos eles estão vivendo uma opressão, uma crise. Esse povo não deixou de trabalhar, porém tudo que eles plantavam, eles não colhiam, porque antes deles colher, o inimigo saía saqueando, arrancando. Eles trabalhavam e não via resultado. E todas as vezes que nós trabalhamos e não vemos resultado, nós desanimamos. Esse povo está esgotado, enfraquecido e empobrecido. Não havia novidade sobre a terra. Diga comigo: não havia novidade sobre a terra. E quando não há novidade, não há esperança de recomeço. Eles estão enfraquecidos, empobrecidos, e agora eles resolvem se esconder. Diga comigo: eles resolvem se esconder. Está todo mundo escondido em fortificações, em cavernas, porque eles estão com medo do inimigo. Uma nação que outrora venceu o inimigo, agora se torna refém do mesmo inimigo. Só que tem uma atitude que alguém vai
tomar que vai mudar o cenário dessa história. Uma atitude pode mudar o rumo de uma história. Uma atitude pode mudar a sentença sobre a tua vida. E o texto vai dizer no verso de número 7: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, alguém tomou uma atitude, e essa atitude foi: vamos clamar ao. E a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas. Toda vez que você chama, ele se apresenta. Por que que a minha história não mudou? Porque eu estou em crise. Porque você ainda não chamou Deus para a guerra. Porque você ainda não chamou Deus para resolver esse momento que você está passando. Assim diz o Senhor: se você me chamar hoje, eu me apresento e eu vou guerrear junto com você nessa guerra. Diga para o seu irmão: é só chamar que ele vem. Não foi Deus que mudou com você, foi você que mudou com Deus. Diga: Ele é o mesmo. Diga: Ele é o mesmo. Quando o povo começa a clamar, Deus vai levantar um profeta anônimo. Por que um profeta anônimo? Porque os profetas de Israel estavam escondidos. É no meio da crise que Deus revela profetas anônimos no meio do povo para profetizar. E Deus vai levantar um profeta. Olha no verso de número 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expeli diante de vós e vos dei a sua terra. Sabe por que Deus permitiu a crise? Para alguém voltar a lutar por aquilo que Ele te deu. Tem alguém que abriu mão da terra porque o inimigo está vindo com força. Deus está dizendo: é manhã de você reagir. É manhã de você se levantar e lutar por aquilo que é seu. Lutar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu projeto. Não vai entregar na mão do inimigo, não. Não vai. O inimigo está vindo com força, mas maior é a força que Deus tem dado a você. Pega essa força e bota o inimigo para correr daí. Ei, Deus está dizendo: volta a expulsar o inimigo que eu havia expulsado. Ele voltou, mas agora é você que vai expulsar. Ele levanta um profeta anônimo. Ele não tem nome, mas ele é profeta. Ele não tem nome, mas ele declara no nome do Senhor. E no verso de número 10 ele vai dizer: eu sou o Senhor. Eu não mudei, eu sou o mesmo, eu estou aqui, vocês me chamaram, eu entrei agora na guerra. E pode dizer ao inimigo que os dias dele está contado, pode dizer para essa crise que os dias dela está contado, pode dizer para essa situação que os dias dela está contado. Por quê? Porque eu, o Senhor, me levantei para resolver. Deus está dizendo assim: a crise fizeram vocês esquecer de mim, mas eu não me esqueci de vocês. A crise afastou vocês de mim, a situação difícil afastou vocês do meu caminho, mas eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar: eu continuo sendo Deus. Deus te sentou nessa manhã para te dizer: eu continuo sendo Deus.
Lembra do que eu já fiz a vocês. Lembra dos livramentos que eu já dei a vocês. Lembra do laço de morte que eu tirei do seu caminho. Lembra da porta fechada que eu abri ao teu favor. Lembrai-vos das coisas que eu já fiz. Por quê? Porque não se resume àquelas que eu ainda tenho para realizar na tua vida. Porque o que Deus tem ainda é maior e melhor. É maior e melhor. É maior e melhor. Diga para o seu irmão: Deus ainda é o mesmo. Após Deus levantar o profeta para profetizar, porque o povo pediu, Deus vai começar a procurar alguém. Imagina Deus procurando alguém, porque através desse alguém, Deus vai dar escape e livramento. Assim que o profeta profetiza, os olhos do Senhor estão procurando. E o Senhor está procurando alguém aqui disponível. O Senhor está procurando alguém aqui disponível, porque através do teu posicionamento, Deus vai mudar tudo ao seu redor. Através da tua atitude, Deus vai mudar tudo ao seu redor. Deus está procurando, Dai, alguém que nem imagina que está sendo procurado. Porque se alguém que Deus está procurando, Clécio, está a 2 metros de profundidade, escondido. Está escondido, mas está produzindo. Está escondido, mas não está calado. Está escondido, mas não deixou de exercer o que mais ama. Gideão está a 2 metros de profundidade, escondido no lagar. Ele está no ambiente que não é para se estar, mas ele está no lagar malhando trigo. E trigo fala de palavra. Gideão está dizendo: estou na crise, mas guardei a palavra. Estou na crise, mas guardei a palavra. Escondi a palavra. Estou com a palavra. Não abro mão da palavra, porque a palavra é que rege o meu futuro. O céu está procurando alguém que nem imagina que está sendo procurado. Olha para o seu irmão com cara de profeta e diga assim: o céu te achou. Só um aleluia aqui. O céu te achou. Onde está ele? 2 metros de profundidade no lagar, malhando trigo, produzindo. Aí o verso de número 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Para quê? Para salvar os Está esgotado, está escondido, mas preservou a palavra. Quem preserva a palavra tem força ainda para lutar. Quem preserva a palavra ainda tem ânimo para dar a volta por cima. Alguém está dizendo: está escondido porque está com medo e é covarde. Alguém está dizendo: está escondido porque tem medo de reagir, tem medo de lutar, é covarde. Na visão humana é covarde, mas o céu está dizendo: é valoroso. Alguém está dizendo: é covarde, está com medo, e o céu está dizendo: é varão valoroso. Tem valor, tem ânimo, tem força, tem graça. Ei, não se apegue àquilo que estão dizendo. O céu te achou e ele está gritando para você: é varão valoroso. É varão valoroso, é varoa valorosa. Mas quando o anjo se apresenta, no verso de número 12, primeiro ele observa. E sabe o que o anjo está observando aqui? É o próprio Deus. Esse anjo do Senhor é o próprio Deus. Ele desceu e está
está observando alguém que está escondido, esgotado, mas preservou a palavra. Está observando e o céu está dizendo: estou gostando do que tu está fazendo. Estou gostando da tua atitude. Sabe o que o céu está dizendo? Se ele tem coragem para proteger o pouco que ele tem, imagine para proteger o que é meu. Se ele tem coragem para proteger esse pouquinho, imagine o que eu vou dar na mão dele. Porque quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é fiel na crise será fiel na bonança. Quem é fiel na escassez será fiel na abundância. O céu está dizendo: porque não abriu mão, porque guardou, porque preservou, porque cuidou do pouco. Se prepara, Gideão, porque o que eu vou colocar na tua mão é uma capacidade além do natural. Porque Deus vai aumentar a capacidade de alguém. Para você é pouco, mas desse pouco Deus vai gerar muito. Para você é pouco, mas desse pouco virá o crescimento do Senhor sobre a tua vida. Se defende o que é dele, vai defender o que é meu. O céu está olhando para alguém. Só que Gideão se preocupou tanto que era dele, que se esqueceu da promessa que Deus havia lhe feito. Aí vai acontecer o segundo então na vida de Gideão. O primeiro então está no verso número 11. No verso número 12, o segundo então. Então, a palavra então está dizendo: não acabou, vou acrescentar. Não terminou, vou continuar a escrever. Então, Deus está dizendo: tem continuidade. Então, tem recomeço. Então, não é o fim, é apenas um momento difícil que vai passar sobre a tua vida. Aí o verso número 12, o anjo do Senhor vai dizer: o Senhor é contigo, varão. Deus estava dizendo: eu conto com você. Eu estou se alegrando com você. Sabe o que o céu estava dizendo? Desci para fazer parceria com você. Eu vi que você cuidou do que é seu, agora eu vou fazer parceria para você cuidar do que é meu. Enquanto você cuida do que é meu, eu protejo o que é seu. Ninguém vai mexer. Não é para abrir mão, é só para cuidar daquilo que Deus confiou na tua mão. Porque enquanto você cuida do projeto dele, ele cuida do seu projeto. É uma parceria. Os céus não precisavam de você, mas ele resolveu te colocar na história para que você tenha participação daquilo que ele está fazendo sobre a tua vida. Nos dias piores da nossa vida, Deus sempre se apresenta e ele diz que ele é conosco. Nos momentos de dores que você passou, nos momentos de crise, nos momentos de enfermidade que você atravessou, Deus sempre se apresentou e disse: eu sou contigo. Eu estou com você. Você não está sozinho não. Pega na mão desse irmão e diz: você nunca esteve sozinho. Ele sempre se apresentou e disse: estou aqui. Estou aqui, pode me contar comigo. Eu não te abandono, eu não me esqueço de você. O que eu falei que vou fazer, vou cumprir na sua vida, porque eu sou Deus que cumpre promessas. Só que quando Gideão escuta isso, ele começa a questionar a Deus. É normal. No verso número 13 ele vai dizer: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito?
porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ele começou a questionar ao Senhor, dizendo: se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo isso? Se o Senhor é conosco, porque o luto chegou na minha casa. Se o Senhor é conosco, porque eu estou vivendo esses dias difíceis. Se o Senhor diz que é comigo, porque o Senhor não me privou de passar por isso. Ele começa a questionar. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio esse mal? Porque estamos entregues na mão dos midianitas. Deus olha para Gideão e dizia: Gideão, eu posso fazer, mas não quero, porque eu não trabalho em meio ao questionamento. Enquanto você perde tempo questionando, eu estou trabalhando para restituir. Eu não trabalho no meio, aleluia, dos questionamentos. Eu sou o mesmo ontem, hoje, serei eternamente. Eu não mudo. Está passando pela crise, pelo momento difícil, mas a minha presença não te falta, o meu espírito não te falta, a minha companhia não te falta. Está questionando porque está passando, mas se alegre, porque haverá restituição. Haverá restituição, diz o Senhor dos Exércitos. Deus podia, mas não fez. Mas olha você aqui. Eu vou repetir: Deus podia, mas não fez. Mas olha você aqui. O não dele não te enfraqueceu. O não dele te fez permanecer no ambiente. O não de Deus te fez permanecer. E olha você aqui. Era Deus dizendo: são 7 anos vivendo na pressão. Não desistiu, vai desistir agora. São 7 anos passando pela essa opressão. Não desistiu, vai desistir agora. É agora que você não desiste. É agora que você não desiste. Por quê? Porque tem escape e livramento. Escape e livramento. Tem escape e livramento. Levanta a mão, você que acredita. Porque você não vai abandonar, não vai desistir. Porque tem escape e livramento. Tem escape e livramento de Deus chegando. Pega na mão desse irmão e diga: vai desistir agora. Vai abrir mão agora. Já passou pelo que passou. Continua, diga para o seu irmão: continua. No capítulo 38 de Jó, quando está passando por aquele momento, Jó vai fazer 14 perguntas para Deus e 32 questionamentos. Deus não vai responder nenhuma das perguntas e nenhuma dos questionamentos. Pelo contrário, Ele vai lhe fazer 70 perguntas. Porque não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele decidiu fazer. Mas se Ele está testando, é porque você tem capacidade para permanecer. Se Ele está testando, é porque tem estrutura aí dentro para ficar crente. Pega na mão desse irmão e diga: fica crente. O vento vai bater, mas você não vai sair do lugar. Você vai permanecer, diz o Senhor. Por quê? Porque hoje está descendo resistência. Recebe resistência para permanecer lutando. Está difícil, mas tem alguém lutando. Enquanto você me interroga, eu não lhe dou resposta, mas lhe dou restituição. Enquanto você me questiona, eu não lhe dou resposta, porque a minha mão está agindo, a minha mão está trabalhando. Eu vou restituir tudo. Não é o quanto Ele fala, é o quanto Ele faz.
Olha para esse irmão e diga: não é o quanto ele fala, é o quanto ele está fazendo. Levanta a tua mão, porque enquanto você está aqui, ele está fazendo. Enquanto você está aqui, ele está fazendo. Enquanto você está aqui, ele está agindo. A quem pedirá o meu agir? Eu quebro o arco, corta a lança, queimo os carros no fogo, porque eu sou Deus. Eu sou Deus e desci na guerra, desci na guerra, desci na guerra para agir. É Deus se apresentando e dizendo: por que ainda questiona? Por acaso deixei de fazer? Por acaso deixei de guardar? Por acaso deixei de cuidar? Por acaso deixei de esconder? Por acaso deixei de agir? Então para de questionar e só vê a boa mão de Deus agindo ao teu favor. Para de questionar, só entenda que Ele quer liberar estratégia para você sair dessa crise. Terceiro, então, verso de número 14. Eu fico imaginando Deus olhando para Gideão, fixando os olhos, porque Deus, Ele não para pelos seus questionamentos. Deus olha bem fixo nos olhos de Gideão e diz: vai nessa tua força. O que você precisa não vai vir, não vai chegar, já existe. Você está esperando o reforço? É com o que você tem, Gideão. Você está esperando alguém se juntar para a força aumentar? É com a tua força, Gideão. É com o que já existe. Pega na mão desse irmão e diz: é para lutar com aquilo que você já tem. É com aquilo que já é pouco, mas é o suficiente. É pouco, mas é o suficiente. Aperta a mão desse irmão, porque Deus está gerando força. Tem alguém que entrou aqui fraco, querendo desistir, e Deus está dizendo: é na tua força, 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 é na tua força. Mas como eu vou sair dessa situação? Vai na tua força. Como eu vou sair dessa crise? Vai na tua. Vai na tua. Senhor, é com o que eu preciso ir? Com a tua força. Mas não vai ter ajuda? Não, a tua força. Não vai ter intervenção? Não, tua força. Ele continua questionando. Mas eu sou o menor. Minha casa é a menor. Não estou perguntando. Não estou perguntando na tua visão se você consegue. Eu estou dizendo: vai. Não estou perguntando. Estou dando uma ordem: vai. 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 Vai nesta tua. Você lembra de Êxodo 14? O povo saiu do Egito, está rumo à terra prometida. Daqui a pouco Deus muda o caminho, vai pelo caminho mais longo, até que eles chegam em Piarote, beco sem saída.
Do lado, cidade fortificada. Do outro, cidade de canibais. Não dá para voltar para trás, porque atrás está vindo Faraó e os egípcios. Aí o povo olha para Moisés e diz assim: Deus nos tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto? Foi isso que Deus falou? Aí Moisés vai clamar ao Senhor. Aí Deus vai dizer: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho apenas uma vara, é o suficiente. Para quê? Para colocar sobre as águas e o mar se abrir. Era Deus dizendo a Moisés: Moisés, quando eu te escolhi, fiz uma promessa que teria parceria em todos os momentos. Você se posiciona e eu faço. Você vai e eu abro. Você se levanta e eu acho. Moisés, o que tu tem nas mãos? Uma vara. Toca nas águas. Moisés está aqui. Eu sou Moisés. O mar está à frente. Qual que é a lógica? Se eu toco aqui, as águas vão abrir daqui para lá. Mas Deus não trabalha na lógica humana. Deus fala para Moisés: vamos trabalhar em parceria, porque quando trabalha em parceria dá certo. Moisés, você toca aqui, e eu vou lá na ponta do mar e vou soprar o vento oriental, porque eu vou confundir a lógica humana. Eu vou confundir a lógica humana. Pega na mão desse irmão e diz para ele: está preparado? Você toca aqui e ele está soprando lá. Ele está abrindo. Ele está abrindo o caminho. É para usar o que tem. 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 Moisés, Gideão, eu vou agir, mas para mim agir é fora da lógica humana. Eu só se manifesto quando contraria a lógica humana. Gideão vai pedir sinais para Deus. Verso de número 17. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo e me falas. Todo sinal que Gideão pediu, Deus respondeu. Não era só ter obedecido? Enquanto você perde tempo atrás de confirmação, você deixa de viver o que Deus já ordenou. Vai ficar esperando Ele confirmar até quando? A palavra dele é suficiente. E se ele falou, olha para o seu irmão e diga: é só ir. Diga: tira esse medo que os midianitas colocou e vai. Rompe essa barreira que os midianitas colocou e vai. É só ir. Aí, quando ele tem certeza que Deus é com ele, Deus vai olhar para Gideão, Gabriel, e vai dizer assim: mas antes de ir, tem algumas coisas para ser resolvida. Porque não dá para ir para a guerra com pendência. Vai na casa do teu pai e derruba o altar a Baal. Por quê? Para que Israel não diga que foi o Deus do teu pai que deu vitória na guerra. Antes de viver o milagre, derruba aquele altar que se levantou dentro da sua casa. Porque Deus só libera a bênção quando o altar é exclusivo para Ele.
Quando o altar é exclusivo para Ele, Ele derrama a bênção e a vitória. Tem gente que quer milagre, mas não quer se desfazer do altar. Tem gente que quer transformação, mas não quer se desfazer do altar. Decida hoje, Deus ou Baal. Mas se preferir Deus, a vitória é tua. A vitória é tua. A vitória é tua. Encara esse irmão, encara esse irmão. Tenha medo não. Diz para ele: quer vitória? Desfaz o altar. O altar da mentira, da arrogância, da prepotência. Desfaz aquele altar porque está impedindo da vitória vir. Porque a vitória ainda não chegou, porque tem altar levantados a Baal. E enquanto tiver adoração a deuses estranhos, o Deus verdadeiro não se manifesta no ambiente. Olha para o seu irmão e diz: quer vitória, desfaz o altar. Quer vitória, desfaz o grupinho que te convida. Quer vitória, se afasta das más companhias. Desfaz o altar. Gideão destrói o altar. O povo fica perturbado e diz para o pai de Gideão: tu não vai fazer nada não? Tu tem poder para matar Gideão. Ele destruiu o altar ao Deus de Baal. Aí o pai de Gideão olha e diz assim: que ele se resolva com o Baal, porque eu não vou entrar nessa guerra. Tem gente que afronta de longe, mas tem medo do Deus que você serve. Na cara não tem coragem para afrontar não, mas pelas costas afronta, porque tem medo do Deus que desce e age. Pai de Gideão está dizendo: não vou me envolver não, porque tem gente grande nessa guerra. Não toca na casa dele não, porque tem gente grande nessa guerra. Não toca na família dela não, porque tem gente grande nessa guerra. O grande, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o alfa, o ômega, aquele que é, que era e que há de vir, está na guerra. Pega na mão desse irmão e diga: não mexe comigo não, tem gente grande comigo, tem o grande comigo. Só que tem gente, vai apertar um pouquinho, tem gente que não se posiciona porque tem medo de ferir a tradição da família. Enquanto você se prende à tradição, Midianita está tomando o que é seu. Enquanto você se prende a... não vou me posicionar não. Por quê? Porque minha família não vai entender. O seu compromisso não é com a tua família, é com Deus que guarda a tua família. Vai ficar, olha para esse irmão e encara ele e diz: vai ficar com a tradição até quando? Vai levar para a bezendeira até quando? Vai colocar fita vermelha no braço até quando? Vai fazer promessa parecida até quando? Derruba esse altar. Ai, le mandará xerebaia caio. Se posiciona naquela casa e diz: não é a tradição que me dá vitória, é o Deus, é o Deus, é o Deus, é o Deus que eu sirvo. Se você desfizer o altar e abrir mão da tradição, Ele te entrega a estratégia. Só vai entregar a estratégia se desfazer o altar primeiro e abrir mão da tradição. Capítulo de número 7.
Então Jerubaal, que é Gideão também, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha no arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor: Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão. Deus está lembrando a Gideão: no início eu contei só com a tua força, porque ela era o suficiente. Mas eu vou dar oportunidade para que pessoas se juntem a você e seja participante da vitória que eu vou lhe dar. Reúne o povo, Gideão. Ele começa com 32 mil, dispensa 22, fica com 10 mil, e Deus está dizendo: ainda é muito. Eu só me manifesto quando foge da lógica humana. Ainda tem muita gente. Diga para o seu irmão: ainda tem muita coisa. Deus é simples, Ele age na simplicidade e no pouco. Ele não precisa de quantidade, não. Você só precisa do nome dEle. Você só precisa do nome dEle para vencer. Verso de número 4 do capítulo 7. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo faz descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Depois que você desfaz o altar e desapega da tradição, você entra na fila da seleção. Deus vai começar a selecionar quem vai e quem não vai, quem vai e quem não vai. Porque muita gente atrapalha a manifestação de Deus. Começa a selecionar e Deus dá uma estratégia. Deus dá o quê? Deus dá o quê? Verso de número 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Aquele que levou com prudência a água, Deus selecionou para estar com Gideão. Porque quem mergulha na bênção e se esquece da guerra, não está preparado para vencer o inimigo. Ó, prova da bênção, mas guerreia com o inimigo. Prova da bênção, mas vigia, porque ele está ao nosso derredor, bramando como um leão para nos tragar. Se lembra de Neemias? Com uma mão eu levanto, e com a outra derrubo o inimigo. Com uma mão eu edifico, e com a outra eu lanço o inimigo por terra. Aí Deus olha e diz: Gideão, 300 homens? Fugiu da lógica humana. 300 homens para um exército de quase 15 mil homens. Fugiu, diga para o seu irmão: fugiu da lógica. Diga assim: não dá. Não dá. Aí Deus está dizendo: não dá para você, mas para mim já deu. Porque eu me manifesto. Quando foge da lógica humana, eu manifesto o meu braço forte sobre a vida de vocês. Era Deus dizendo para Gideão: agora tá bom para mim descer, agora tá bom para mim manifestar, agora eu desço, porque tá fugindo da lógica humana. Quando você olha para a sua capacidade e diz: não dá, não bate, não vai, não cresce. Aí Deus está dizendo: cheguei. Cheguei, porque eu confundo a lógica humana. Gideão está selecionado. A estratégia é o seguinte: buzinas, tochas e cântaros vazios.
vocês vão subir com buzinas, com tochas e com cântaro vazios. E a ordem que Gideão deu é: tudo que eu fizer, vocês façam. Quando eles estão diante do exército do inimigo. Por que cântaro vazio? Porque a tocha que estava acesa precisava ser escondida dentro do cântaro. E o texto vai dizer que a conexão vai acontecer, porque quem tem parceria como a de Deus já está rindo antes da vitória chegar. Diga ao seu irmão: parece loucura, mas é ordem de Deus. Ô gente, o que Deus pede pra gente é loucura, mas é ordem dele para a tua vida. Pega na mão desse irmão e diga: não é loucura não, é a ordem que ele deu. Então executa, vai, faz, porque em meio à loucura ele age com o sobrenatural. Ó, agora você imagina, Gabriel, 300 homens, barulho de buzina misturado com barulho de cântaro quebrando e tocha sendo erguida. Ó, buzina, cântaro quebrado e tocha na mão. Alguém está dizendo: Gideão, isso não vai dar certo não. Aí Gideão está dizendo: só faz, porque o restante não é com a gente. Olha para esse irmão e diz: só obedece em nome de Jesus, porque o restante não é com você. Para de dar pitaco naquilo que Deus resolveu fazer por você. Ai, irmão, eu imagino as buzinas tocando, os cântaros quebrando e a tocha sendo erguida. Irmãos, isso no ouvido do inimigo soou como um alarde. Eles ouviram o barulho de buzina misturado com cântaro quebrado e tocha acesa. O texto vai dizer que eles vão fugir, se bater um no outro, se matar um ao outro, dizendo: corre, porque o Deus de Gideão desceu no arraial. O Deus de Gideão desceu no arraial. Levanta a tua mão. Está preparado? Deus vai descer no arraial dos midianitas para arrancar da mão do midianita o que é seu. E sabe qual era o grito deles? Por Gideão e pelo Senhor. Sabe o que eles estão dizendo? Se não tivesse alguém para se posicionar e nos motivar, o Senhor não agiria. A cada manhã que você vem, é uma motivação de Deus para a tua vida. Pega na mão desse irmão e diga: hoje a gente se posiciona, porque o nome do Senhor vai ser exaltado no meio dessa guerra. Diga: o nome do Senhor vai ser exaltado dentro daquela casa. O nome do Senhor vai ser exaltado no meio dessa crise. O nome do Senhor vai ser engrandecido. Avance para um novo tempo, diz o Senhor. Tempo de derrubar os midianitas. Os demônios que impedem o crescimento vai cair, porque é um tempo de crescer, é um tempo de romper, é um tempo de avançar, é um tempo que Deus vai agir sobre a tua vida. Quem perde tempo tentando entender a estratégia, não está pronto para viver o sobrenatural. Olha para o seu irmão e diz assim:
A estratégia veio. Só depende de você. Diga para ele assim: não é loucura, é ordem de Deus. Entra naquela casa marchando, colocando midianita para correr. Alguém vai dizer: veio do culto louca? Você diz: não é loucura não, é ordem de Deus. Ora na cabeça daquele esposo que fica nos bares, que fica aí te dando trabalho. Ele vai dizer: tá louca, mulher? Não, é ordem de Deus. Entra naquela concessionária, avista a bênção, coloca a mão e diz: é esse aqui. Alguém está dizendo: é louco não, é ordem de Deus. Está preparado para ativar? Está preparado para ativar? Se coloque sobre os pés adorando. Pega na mão desse irmão, não deixe o fogo apagar não, porque tem vitória no arraial nessa manhã. Tem vitória no arraial nessa manhã. Sacode o seu irmão e diz: bora, bora. Toca a buzina, quebra